Se você teve a sua infância ou adolescência nos anos 80 e nos anos 90, com certeza você já ouviu falar da lenda do quadro das crianças que choram. Alguns quadros com imagens de crianças chorando ficaram famosos e viraram mania mundial até a década de 80. Quase toda casa tinha um desses quadros. Esses quadros eram muito popular ali nas casas, nos anos 80 e nos anos 90. E tem uma lenda sobre ele que fala que esses quadros são amaldiçoados. E essa lenda ela é de origem internacional, mas acabou chegando aqui no Brasil. E com certeza você já deve ter ouvido falar dessa lenda ou até ter visto algum desses quadros. E com certeza algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo até teve um quadro desse ali na sua casa quando era criança ou adolescente. Se você quer conhecer a origem e também sobre essa lenda dos quadros das crianças que choram, fica junto comigo nesse vídeo que eu sou o Hiro, esse é o canal TV 80 e vai começar uma viagem no tempo nostálgica. Os quadros das crianças que choram são 28 telas que foram pintadas pelo italiano Giovanni Brangolin, que fez um enorme sucesso na Europa nos anos 50, vendendo ali inúmeras cópias na época. Só que o pintor acabou ficando famoso ali entre as décadas de 70 e de 80, pois os seus quadros durante ali essas décadas acabaram se espalhando pelo mundo, tornando-se sucesso em vários países. Entretanto, tanto o sucesso das obras acabou acarretando algo macabro sobre elas, que chegou a causar pânico na Inglaterra na época. E no vídeo de hoje você vai relembrar e entender a lenda por trás dos quadros das crianças que choram. E você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Tô fingindo que tô chorando. Os quadros das crianças que choram se tornaram pinturas ali clássicas porque traziam imagens de crianças ali aparentemente pobres, de aparência bonita, mas todas com algo em comum. Todas elas estão chorando. E existe no total 28 telas dessa série Crianças que Choram, e todas elas foram pintadas pelo italiano Giovanni Brangolin, que se tornaram sucesso primeiro na Europa e depois chegou aqui ao Brasil. Só que a nossa história vai começar oficialmente no ano de 1985, porque até aí os quadros eram vendidos ali principalmente na Europa, ali em alguns países como por exemplo a Inglaterra acabou fazendo bastante sucesso, e por serem quadros mais baratos, praticamente todas as pessoas compravam e tinham ali nas suas casas. E ali no mês de julho do ano de 1985, acabou acontecendo um incêndio ali em uma casa no norte da Inglaterra. E como o incêndio acabou se espalhando por toda a casa, foi um incêndio grave, os bombeiros da época foram chamados ali para apagar o incêndio e um bombeiro acabou relatando que a única coisa que sobrou ali da casa era um quadro de uma criança chorando, um quadro dessa coleção das crianças que choram. Então um tabloide britânico ali, um jornal chamado The Sun, acabou se aproveitando dessa história e resolveu fazer uma matéria de capa já chamando a atenção. Logo a frase de início da matéria dizia: "Flamejante maldição de um garoto em lágrimas", onde ali na reportagem alegava que o quadro, o único quadro que não foi queimado ali no incêndio na casa, foi responsável por todo o incêndio e destruição da casa. E quando o jornal começou a ser vendido ali, causou um frenesi na população da Inglaterra na época. As pessoas começaram a ficar agitadas porque a maioria delas tinha uma versão desse quadro em casa. E foi através desse jornal The Sun que foi criado essa lenda da maldição do quadro das crianças que choram. E assim, com a lenda lançada ali pelo jornal, a história começou a passar de boca em boca. E você sabe que história que é contada de um para outro acaba sendo acrescentado algo mais. Então a história passou a crescer a cada um que ia repassando a informação. Da clínica. O que foi? Achou feio o presente? Isso não é presente. Esse quadro traz desgraça, doutor. E a partir dessa troca de informação entre as pessoas foi que surgiu a lenda oficialmente ali dos quadros das crianças que choram. E existem várias versões sobre essa lenda, mas a mais conhecida ali, e que praticamente todas as outras também contam a mesma história, é que esse pintor italiano Giovanni Brangolin, ele estava na miséria, ele estava sem dinheiro nenhum. E como ele acabou ficando desesperado ali por estar sem dinheiro, ele fez um pacto com o demo. Mas ele acabou sendo esperto, em vez dele oferecer a alma dele ali em troca
troca de fama e dinheiro, ele ofereceu a alma de quem comprasse os seus quadros. E na noite ali, após o Giovanni fazer o pacto, ele teve um sonho, onde 28 crianças ali eram torturadas e sacrificadas em um ritual, onde elas choravam e imploravam clemência. Então, no dia seguinte ao acordar, ele resolveu pegar as suas tintas ali, as suas telas, e começou a pintar cada uma dessas crianças que ele viu ali no seu sonho e começou a vender as telas. E os quadros acabaram fazendo muito sucesso e sendo vendidos em vários locais. Mas o Giovanni ali, ao fazer as suas pinturas, acabou deixando mensagens ali para que as pessoas pudessem ver que as crianças que ele estava pintando eram crianças que já haviam morrido. Ele fazia maldade com as crianças, o pintor. Elas choram porque sabem que vão morrer. E a principal característica é que todas as crianças que ele pintou ali na coleção têm a pupila dilatada, indicando que as crianças estavam mortas. E as pessoas que compravam esses quadros começavam a sofrer ali com a maldição do pacto que o Giovanni havia feito. Afinal, quando a pessoa comprava e levava esses quadros para casa, os maus agouros ali acompanhavam eles. E pessoas dessa casa começavam a ficar doentes, outras perdiam o emprego e a vida só ia por água abaixo. Quando chegou o ponto de praticamente todas as casas ali, quase todas, terem um quadro desse, começaram a se manifestar os incêndios nas casas. Todos os bombeiros que eram chamados ali para conter os incêndios nunca conseguiam achar a causa desses tais incêndios, mas sempre os quadros nunca se queimavam. Toda casa que tinha um incêndio tinha esse quadro, mas o quadro nunca era consumido pelo fogo. Ele não queima. Como é que esse quadro pode não queimar? Então, essa foi a lenda que começou a ser passado de boca a boca ali na Inglaterra na época, depois da reportagem ali do jornal The Sun. E agora voltando à parte real da história, que como eu falei, essa lenda acabou sendo criada ali pelo passar de informação entre as pessoas na época, o jornal The Sun viu que a história deu repercussão e começou a investir mais nela, e começou a fazer várias reportagens ali de pessoas que tinham essas obras ali nas suas casas. E nessas reportagens o jornal sempre mostrava relatos dessas pessoas de forma negativa, de coisas ruins que haviam acontecido ali com aquela família devido ao quadro na casa. O que você está fazendo aqui? E como a história fazia cada vez mais sucesso e fazia mais vender jornal, o jornal The Sun começou a pedir às pessoas ali que quem tivesse esses quadros mandassem ali para a redação do jornal. E as pessoas, com medo das maldições, começaram a enviar suas cópias dos quadros ali para o jornal. E o jornal resolveu organizar um evento ali na época para dar repercussão nacional na época. Então, o jornal resolveu reunir todos esses quadros que eles receberam das pessoas ali na época e fizeram uma fogueira ali no Halloween para transformar em uma reportagem, onde, segundo o jornal, ele afirmava que ao queimar ali todos os quadros, as maldições que estavam sobre as famílias a qual esses quadros pertenciam iriam desaparecer. Me perdoa. E assim foi feito. Fizeram a fogueira, queimaram os quadros, deu repercussão na época, virou reportagem do jornal que acabou vendendo bastante ali no país. Lembrando que isso tudo aconteceu na década de 80 ali na Inglaterra. Só que, como eu falei, os quadros acabaram fazendo sucesso a nível internacional. E nos anos 90, a lenda acabou chegando aqui no Brasil, pois nos anos 80, quando os quadros eram vendidos ali na Inglaterra, também foi vendido aqui no Brasil e se tornou sucesso nos lares. E como a informação andava um pouco
pouco devagar naquela época, demorou um pouco até essa história da lenda chegar aqui no Brasil, mas chegou na década de 90. E quando chegou aqui, como eu falei, né, a lenda ia passando de boca a boca e as pessoas iam mudando. Então, chegando aqui no Brasil, ela ganhou outra versão. A história é um pouco parecida, mas ganhou versão diferente aqui no nosso país, na qual a versão brasileira inclui até o programa Fantástico da TV Globo. E a lenda brasileira diz que um pintor chamado Bruno Amadio pintava quadros ali de crianças felizes, só que os seus quadros não faziam sucesso, ninguém queria comprar esses quadros. Então o Bruno resolveu fazer um pacto com o Demo ali, e no momento que ele fez o pacto, ele mudou o nome para Giovanni Brangolin. E no pacto ele prometeu que não pintaria mais crianças sorrindo, e sim crianças chorando. E devido às obras se tornarem ali amaldiçoadas, as pessoas que compravam as obras começavam a sofrer ali com doenças, com incêndios, com perca de emprego, ou seja, mau agouros ali também acompanhavam as pessoas. Você quer comigo? Ah, o que você quer comigo? E o Bruno, agora já com o nome de Giovanni, começou a perceber o estrago que ele havia feito no mundo ali, espalhando essas obras amaldiçoadas. E essas crianças que o Giovanni Brangolin pintava ali eram crianças reais, crianças que haviam sido sequestradas ali e prometidas ao Demon. E as pessoas que compravam esses quadros recebiam ali uma parte da maldição, onde traria azar e também aconteceria incêndio na casa que tivesse esses quadros. Foi só você botar esse quadro aí, as coisas começaram a desandar. Eu avisei. O problema tá bem ali, ó. Então, no começo da década de 80, o Giovanni Brangolin acabou indo no programa do Fantástico da Rede Globo e lá ele fez um apelo que todas as pessoas que tivessem esses quadros queimassem, destruíssem ele, porque esses quadros trariam maldição. E lá no programa ele acabou confessando que havia feito o pacto e também narrado todas as histórias ali para as pessoas. O autor deu algumas entrevistas dizendo que os quadros representavam crianças mortas e que eles eram ligados a forças sobrenaturais. E para provar realmente que ele havia feito pacto com o Demon, ele falou ali que nos quadros dele, que quando ele pintou, ele resolveu colocar algumas mensagens ali para o público perceber que aqueles quadros ali eram amaldiçoados. E alguns desses quadros que tem mensagens é esse que tem essa menina olhando para cima, onde no pescoço da menina tem uma sombra ali simbolizando uma mão maligna enforcando ela. Já esse daqui, que é um dos mais conhecidos, onde tem um garotinho chorando, se você virar o quadro de lado, dá pra ver que o garotinho está sendo engolido por uma criatura demoníaca. Nesse outro quadro que tem essa menina loira chorando, em uma parte da pintura dá pra ver que tem uma cabeça demoníaca ali próximo da criança. E essa outra menina aqui com essa roupa verde e vermelha, dá pra ver aqui que tem um braço aqui que é de outra pessoa de origem sobrenatural, como se estivesse segurando a criança, e também aqui na parte de baixo da roupa da criança mostra o sangue escorrendo. Ou seja, todas essas mensagens ali, o Giovanni Brangolin mostrou ali no Fantástico, que colocou nos quadros para poder alertar as pessoas que aqueles quadros eram amaldiçoados. Não. E essa, pessoal, se tornou a versão da lenda que foi contada aqui no Brasil. Claro que ela ia tendo alguns acréscimos e algumas mudanças de lugar para outro, mas no geral era essa a história. Isso acabou causando desespero em algumas pessoas no Brasil na época, que se livravam dos quadros, jogavam fora, se desfaziam, colocavam fogo ali até o quadro queimar, causando um certo furor. Não tão grande quanto na Inglaterra, mas sim, algumas pessoas, ao saber dessa história, acabaram se livrando dos quadros aqui no Brasil. E a história perpetuou ali por toda a década de 90. E já no finalzinho ali dos anos 90, digamos que a lenda deu uma abafada, uma esquecida, mas pouco tempo depois, no ano 2000, a lenda ressurgiu novamente aqui no Brasil em outra versão. Afinal, chegamos na era da internet no ano 2000, a internet começava a chegar nas casas, então começou a circular na rede outra história derivada dessa lenda do quadro das crianças que choram, onde, segundo a história que circulava principalmente nos e-mails, falava que um pesquisador chamado George Mallory afirmava
que o Brangolin não era italiano e sim espanhol, e que seu nome verdadeiro era Franciorceville, e que um dos garotos que foi pintado ali nessas obras foi encontrado ali nas ruas de Madrid no ano de 1969. E após pintar ali o garoto, o pintor descobriu que o nome dele era Dom Bonilho e que ele era uma criança órfã porque os pais haviam morrido em um incêndio. E esse garoto Dom Bonilho, ele não falava, e ele era conhecido ali em Madrid como Diablo, porque todo local, toda casa onde ele passava, ele ficava ali um tempo, acontecia um incêndio. E mesmo com essa história, o Giovanni Brangolin acabou adotando o Dom Bonilho. Só que certo dia, o estúdio ali do Giovanni acabou pegando fogo e ele acabou culpando ali o Dom Bonilho, que fugiu ali em lágrimas. E depois disso, Giovanni Brangolin só ouviu falar de Dom Bonilho quando ele já estava com 19 anos e pouco depois ele morreu de um acidente de carro. E segundo isso, a maldição do diabo ali que tinha no Dom Bonilho acabou passando pro quadro que o Giovanni pintou e vendeu ali na década de 70 e de 80, assim espalhando a maldição por vários países do mundo. Ou seja, como você pode ver, né? Cada país tem a sua lenda e a cada tempo ela vai ganhando as suas modificações. E essa história acabou se tornando uma lenda urbana clássica que é relembrada até hoje. E com o tempo, algumas pessoas acabaram investigando essas histórias. E algumas verdades já foram descobertas sobre esses quadros até hoje, que eu vou trazer aqui para vocês. Ele fala comigo. A primeira verdade é que esses quadros eles eram produzidos em larga escala para ser vendido a nível mundial e eles não eram pintados somente ali pelo Giovanni Brangolin. Eles têm vários autores que pintavam esses quadros na época. Ou seja, foi um estilo ali que acabou sendo adaptado por vários pintores da época por serem quadros que estavam sendo vendidos, então vários começaram a pintar e vender. Então não existia somente os quadros do Giovanni Brangolin, existiam vários, inclusive todos esses eram envolvidos nessa história, nessa lenda dos quadros das crianças que choram. Existiu sim um pintor chamado Giovanni Brangolin que realmente pintou esses quadros, alguns desses quadros das crianças que choram, e ele fez esses quadros exatamente para vender e dar dinheiro. Só que ele não fez somente esses quadros das crianças que choram, ele também acabou fazendo vários quadros de natureza morta, mas esses são esquecidos. As pessoas acham que devido à lenda ele só pintou crianças que choram, mas na verdade ele era um artista que pintava diversos quadros para vender na época. Era o que o cliente queria, ele pintava, o que estava dando sucesso de venda ele pintava na época. E o próprio Giovanni Brangolin já havia relatado que as crianças que ele pintou ali, esses 28 quadros que existem, eram crianças que ele via nas ruas de Veneza na época, crianças que ele via ali no parque e retratava nos quadros. E não existe nenhuma evidência de que Giovanni Brangolin tenha concedido alguma entrevista para o Fantástico. Isso foi algo inventado que não existe até hoje nenhuma prova dessa tal entrevista. E nos anos 80, o jornal The Sun, que acabou publicando essa história, estava tendo uma rivalidade acirrada com um jornal chamado Daily Mirror. Então, ao saber da história do incêndio ali e de que tinha ficado um quadro sem queimar, eles resolveram se aproveitar dessa história para criar essa lenda, esse furor ali nas pessoas, para o seu jornal vender mais do que o jornal do concorrente. E como eles viram que teve uma boa vendagem, que acabou dando repercussão, eles começaram a inflar mais a história e fazer as pessoas sentirem mais medo ali para poder vender mais jornal e trazer mais lucro ali para a empresa. E algo que, segundo as pesquisas indicaram, é que os incêndios, esses incêndios que eram citados ali no jornal The Sun, todos tinham explicação do corpo de bombeiros, só que eles sempre publicavam que os incêndios que acontecia era de ordem sobrenatural feito pelos quadros. E uma pesquisa feita ali com os quadros explica o porquê os quadros não queimam. Na verdade, não é que os quadros não queimam, eles queimam mais devagar do que a maioria das coisas. Ou seja, se for um incêndio rápido, ele só vai queimar algumas partes. Isso porque eles eram pintados ali em compensado de alta densidade, um material de qualidade da época que demorava para queimar. Então, quando o incêndio era rápido, os bombeiros chegavam, apagavam, só queimavam uma partezinha do quadro. Então, por isso que eles demoravam para queimar. Por isso, lá no primeiro incêndio, o quadro acabou não sendo queimado, porque o incêndio foi controlado, não dando a oportunidade do quadro queimar por completo. E essa, pessoal, são as explicações sobre a lenda, algo criado, né? Afinal, nos anos 80 e nos anos 90, bastava ser famoso, bastava estar na mídia, bastava ser popular para se tornar a lenda urbana e as pessoas começarem a pensar que tinha algo maligno ali por trás. E eu ouço a respiração deles junto com um ruído assustador. Vixe, gente, será que ela comprou minha boneca?
E deixa aqui nos comentários se na sua infância você tinha medo desses quadros. Quem sabe até hoje você ainda tem medo desse quadro. Deixa aqui nos comentários algum relato sobrenatural que tenha acontecido com você referente a esse quadro. Comenta aqui. Afinal, né, como diz a série Stranger Things, nos anos 80 só bastava acreditar para se tornar verdade. Ah, quem quer ouvir o meu disquinho ao contrário? Quem quer? Então, pessoal, gostaram desse vídeo e conhecer essa lenda urbana? Estou querendo fazer um vídeo para cada lenda urbana da década de 80 e 90 aqui pro canal. Então, se esse vídeo for bom, tiver bastante joinha, tiver compartilhamento, vai ter outro vídeo aqui da série de lendas urbanas. Então, se você gostou, não esquece de deixar o joinha, compartilhar o vídeo, deixa seu comentário, inscreva-se no canal se não for inscrito e eu vejo vocês no próximo programa da sua TV 80.